Olá, tudo bem com vocês? Hoje a noite tá escura, boa para escutar uns cauzinhos. Então já deixa seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Olha, se você é do tipo que só acredita no que vê com os olhos, então senta aí que esse causo é daqueles que parece lorota de pescador. Mas quem conhece os sertões do Mato Grosso do Sul, principalmente lá para os lados de Nioaque, sabe que por aquelas bandas até a lua desconfia do que acontece à noite. Era uma vez, num vilarejo escondido entre os campos alagados do Pantanal, chamado Retiro do Curupira, dois rapazes que viviam numa rixa braba por conta de uma moça. Mas não era qualquer moça, não. Era Ritinha do Firmino, filha única de seu Firmino, um cabra velho que já fora cangaceiro dos tempos do Paraguai, depois peão de comitiva, e que hoje era dono de uma das maiores estâncias de criação de gado da região. Os dois rapazes? Bom, de um lado tinha o Zé Barriga de Cobra, um sujeito enjoado, cheio de empáfia, fortão, bigode engraxado e peito estufado. Andava com uma peixeira do tamanho de uma palmatória e gostava de se mostrar valentão na frente dos outros, mas vivia fugindo de briga de verdade. O outro era o Chico Miúdo, magrelo, calado, de fala mansa e andar humilde. Mas o olhar dele era afiado, daqueles que parece que lê seus pensamentos por dentro. Era bicho matuto, mas carregava coragem nos ossos e um cachorro caramelo chamado Suvaco, que não temia nem onça parida. Pois bem, Ritinha vivia conversando com os dois. Cada um passava ali na estância num dia diferente, tomava café com bolo de fubá, proceava na varanda, e embora não tivesse compromisso com nenhum, a fama já estava se espalhando. Um dia, seu Firmino se encheu. Sentou no tamborete de couro cru, olhou os dois cabras com aquele olho de gente que já viu guerra e falou: "Vocês estão querendo minha filha? Então vamos ver quem é homem de verdade. Mas não é de faca ou grito que eu tô falando, não. É de coragem das que não se compra." Zé Barriga de Cobra arreganhou os dentes e se adiantou. "Se for para sair na mão, eu topo agora." Seu Firmino nem piscou. "Que nada, cabra. A valentia que me interessa não é de briga. Quero ver é quem tem peito para encarar o espírito pobre, lá na vereda do Guatambu." A vereda do Guatambu era uma trilha estreita, coberta de árvores retorcidas e cheia de histórias. Diziam que um vaqueiro pobre, que tinha morrido pisoteado por boi bravo ali mesmo, aparecia toda a lua cheia, chorando, pedindo esmola. Uns juravam que viam a sombra dele sentado num toco, outros que ouviam o mugido de bois onde não tinha pasto. O desafio é o seguinte: um vai levar um bule de café até a casa do meu compadre Zé Apolinário, lá do outro lado da vereda. Vai a pé, sozinho, de noite, e volta no outro dia. Depois o outro faz o mesmo. Quem não tiver coragem de voltar, perde a Ritinha. Zé Barriga logo se adiantou, com ar de quem já tinha vencido. "Deixa comigo, assombração nenhuma bota medo em mim." Naquela mesma noite, ele partiu. Lua cheia iluminava o caminho como lanterna de candeeiro, e o silêncio da mata era só cortado pelo canto das corujas e o grito longe dos búzios. Mas seu Firmino, velho matreiro, já tinha armado o plano. Chamou o Tonho da sanfona, um bebum alegre que tocava nos bailes da redondeza, e pediu: "Ô Tonho, veste essa roupa branca aqui, põe essa lamparina na mão, enrola essas correntes na cintura e vai lá pregar um susto no valentão. Vamos ver se ele aguenta mesmo." Tonho, que topava tudo por uma pinga e uns trocados, foi que foi. E não é que funcionou? Quando Zé Barriga chegou no meião da vereda, Tonho apareceu gemendo e sacudindo as correntes. "Quem passa sem deixar esmola vira luzerna errante." "Rapaz!" Zé gritou, largou o bule de alumínio no chão, perdeu um chinelo, saiu derrubando galho e cipó. Deu até uma topada numa raiz e caiu num cupinzeiro. Quando chegou de volta na vila, era quase amanhecer, desmaiado, arranhado e agarrado com um santinho de barro que achou no caminho. No outro dia,
Chico Miúdo foi chamado. Mas o Chico, matuto esperto, já desconfiava da história. Sabia que seu Firmino era bicho velho e que aquilo tinha cara de armadilha. Foi, mas levou o sovaco, seu cão velho de guerra, e um embornal com fumo de corda, um pedaço de rapadura e um facão escondido por precaução. Na hora de passar pela vereda, o Tonho apareceu de novo, com o mesmo teatrinho. Mas dessa vez, o sovaco não quis nem saber. Pulou para cima do fantasma, rasgou a túnica de pano, derrubou a lamparina e ainda mordeu o calcanhar do Tonho, que saiu gritando. Ai, Chico, sou eu, pelo amor de Deus, não deixa esse cão me comer. Chico puxou o cachorro, riu com o canto da boca e falou. Tô vendo que o fantasma é de carne e osso, e das ruins ainda. Foi, entregou o bule, voltou com o recado do compadre e ainda ganhou 2 bolinhos de chuva da comadre Zefa, que achou o gesto bonito. Quando chegou na estância, seu Firmino estava sentado na varanda, tomando tereré. Só olhou para o rapaz e disse, você é homem para minha filha. Não correu, não gritou e ainda levou pão de brinde. O outro que vá catar os pedaços dele no mato. E foi assim que Chico Miúdo casou com Ritinha, numa festa que durou 3 dias e teve até desafio de viola. Tonho da sanfona, depois de curado das mordidas do sovaco, prometeu nunca mais fingir assombração. Ou se o fantasma resolveu mesmo aparecer de verdade depois de tanta mentira. Coragem de verdade não faz alarde, vai calado e volta com a missão feita. Já valentão de boca solta, quando a coisa aperta, é o primeiro a correr. E cuidado, nem toda assombração vem do além. Às vezes é só gente vestida de mentira querendo meter medo nos outros. Simples assim. Rapaz, essa história me contaram lá pros lados do Pantanal de Corumbá. Coisa de assustar até quem já viu de tudo no mato. Tinha um sujeito chamado Nelsinho, um peão novo, danado de valente. Mas valente só pra bicho. Homem mesmo, ele respeitava. O cabra era louco por caça, não podia ouvir um galho quebrar que já punha o ouvido no rumo e preparava a espingarda. Morava sozinho num barracão afastado, perto de uma grota funda que o pessoal da fazenda evitava. Diziam que era Grota dos Encantados. Ele ria disso. Assombração é fome, dizia. Só que um dia, o freezer do Nelsinho vivia entulhado. Paca, queixada, até jacaré ele já tinha tentado secar na brasa. Mas não dava conta de comer tudo. Matava por matar. Dizia que o gosto era esperar o bicho na espreita, não o churrasco. Pois bem, numa noite de calorão, lua amarelada como gema de ovo, ele aprumou para uma toca de porco do mato que tinha visto semanas antes. Fez uma armação com milho, armou tocaia num galho alto e ficou ali quieto. Lá pelas 8 e pouco, surgiu um porcão preto, gigantesco, com umas presas esquisitas, que mais pareciam ganchos de anzol velho. O bicho andava devagar, mas tinha o rabo virado para cima e os olhos... Rapaz! Olhos vermelhos brilhando feito brasa. Nelsinho nem pensou. Mirou e pá! O tiro foi seco, certeiro no pescoço. O bicho caiu, ele gritou, peguei! Desceu animado, facão na cintura, e foi na direção do bicho. Mas quando chegou perto, cadê o sangue? Nem uma gota. E o porco, que estava estirado, começou a se mexer. Se levantou sem cabeça e saiu trotando mato adentro, como se nada tivesse acontecido. Nelsinho empalideceu. Mas besta que era, foi atrás. Não vou perder minha caça, gritou para si mesmo. Se embrenhou num matagal espesso, com a lanterna e o facão. Andou, tropeçou, ralou o braço em galho seco. Até que escorregou numa pedra lisa perto de um córrego e caiu de nuca. Desmaiou na hora. Diz ele que acordou no escuro, com a lanterna piscando fraco. Pensou que tinha passado 1 hora, mas o relógio parou. O silêncio era tão forte que o zunido no ouvido fazia doer. Foi tentar sair da mata, mas tudo parecia diferente. Árvores tortas, cipó feito trança.
cheiro de terra úmida e podre, andou em círculos. E então, ouviu a respiração, pesada, quente, nas costas dele. Virou devagar, mas não viu nada. Aí sentiu 2 batidas leves no ombro, como quem chama no meio da noite. E uma voz rouca, funda. Tu veio me caçar, mas eu te achei primeiro. Nelsinho gritou, correu, largou tudo, peitou o espinho, caiu, levantou, correu de novo. Depois de um bom tempo, avistou a luz da varanda da casa do tratorista, lá longe. Quando chegou, estava sem camisa, arranhado, com os olhos esbugalhados e a voz tremendo. O tratorista perguntou: Que houve, homem? O porco voltou, mas não era mais bicho, era coisa ruim. Desde esse dia, Nelsinho mudou. Largou da espingarda, não mata nem galinha mais. Diz que aquele porco era a alma de algum espírito da mata que ele desrespeitou. E hoje, só conta essa história sussurrando, com um olho no mato e outro no céu. Quem caça por gosto, uma hora vira caça sem saber. Respeita o mato, que tem bicho que não morre com chumbo. Zé Candinho era um mineiro dos bons, homem risonho, desses que parece que nasceu para viver no meio do mato. Era capataz de uma fazenda grande nos confins de Goiás, homem solteirão, sem mulher nem filho, só com a espingarda velha e o cachorro mimoso de companhia. O Zé era dado a fazer piada com tudo. Era do tipo que tirava sarro até de coronel, mas sem maldade, era só jeito dele mesmo. Mas um dia exagerou na graça. Fez uma brincadeira com o seu Odilon, fazendeiro vizinho, homem orgulhoso e de pouca risada. Zé imitou o modo do homem andar, aquele andar empinado de pavão velho, bem no meio de uma roda de peão. O Odilon não gostou, ficou sério. Disse só: Essa tua língua comprida um dia vai te custar caro. O povo riu, mas o clima pesou. Passou-se o tempo e o tal do Odilon parou de falar do assunto. Só que quem conhece homem ruim sabe. Quando ele se cala, é que o veneno está mais forte. Zé continuou sua vida de rotina. Trabalhava sozinho num canto mais afastado da fazenda, lá perto do Brejo Fundo, região de mata densa, cheia de onça, catitu e histórias de assombração. E como bom caçador, gostava de caçar paca. Dizia que carne de paca feita no leite era mais saborosa que carne de boi. Certo dia, ele achou uma clareira cheia de araçá do campo maduro. Montou ali uma emboscada. Fez um monte de fruta. Ficou espiando de cima de um angico grosso. No primeiro dia, nada veio. No segundo, só umas pegadas de catitu. No terceiro dia, ele subiu de novo no angico ao entardecer. O céu já escurecia quando ouviu passos pesados se aproximando. Mas não era bicho. O andar era estranho, pesado demais, devagar demais. A silhueta que surgiu na beirada da clareira não era de anta nem de catitu. Era de gente. E gente armada. Zé segurou a espingarda firme. O sujeito parou a uns 20 metros sem falar nada. Só respirava alto. A noite já tinha caído. Zé pensou em alumiar com a lanterna, mas teve receio. Foi então que o outro homem acendeu a dele e atirou. O tiro pegou de raspão, cortando a manga da camisa de Zé e arranhando o ombro. A dor foi pouca, mas a raiva foi grande. No mesmo instante, Zé acendeu a lanterna e respondeu com a 12. O chumbo grosso pegou no meio da testa do sujeito, que tombou sem nem dar tempo de gemer. Zé desceu ligeiro, olhou de perto o morto. Não conhecia, mas dava para ver que era jagunço de fazendeiro. Botina nova, espingarda de marca e jeito de quem não veio caçar bicho. Zé não pensou 2 vezes. Amarrou o corpo num cipó, arrastou até a sede do seu Odilon e no escuro da madrugada jogou o defunto na varanda da casa. Disparou um tiro para cima, só para acordar os vivos. E foi embora sem dizer palavra. Ninguém nunca falou mais nada. O corpo do jagunço sumiu. O fazendeiro nunca procurou o Zé Candinho. E Zé seguiu sua vida, calado,
trabalhando no mato como sempre. Só foi contar essa história muitos anos depois, já velho, com os dentes ralos e rindo do passado, como se tivesse sido só mais uma caçada. O bicho era bruto, mas não era bicho, dizia. Era homem mal intencionado, e homem assim não volta para contar causo. Tião Veludo não era veludo coisa nenhuma. Era apelido que pegou porque ele andava liso que nem sabão na chuva, escapando das enrascadas, como quem passa embaixo de arame farpado sem rasgar a camisa. Morava nas bandas do Tocantins, numa casinha torta que mais parecia estar rezando, de tão inclinada para o chão. Vivia de roça, caça, uns bicos, e das promessas que fazia para nunca mais beber, e quebrava toda sexta-feira depois do almoço. Tião era querido no vilarejo, só que falava demais. Muito. Era um tagarela com o dom de se meter onde não era chamado. E um dia, num forrobodó animado, resolveu contar na roda que o filho do coronel Mundico andava pegando a mulher do sacristão. Só para ver a cara do padre que estava tomando quentão disfarçado de chá. Riram demais. Mas o coronel Mundico, homem de bigode grosso e coração fino, não achou graça nenhuma. Dias depois, Tião notou que vivia sendo seguido por um cabra de chapéu enfiado até o nariz, sempre comprando coisa no armazém, mas nunca levando nada. Uma vez viu o homem no mato, perto da sua cerca. Outra vez, na beira do rio, lavando bota sem ter andado em lama. Tião desconfiou. Resolveu então se esconder no mato. Disse que ia caçar tatu, mas levou mais bala que isca. Subiu num pé de cedro grande como torre de igreja, que ele chamava de a poltrona do céu. Dizia que lá de cima dava para ver até os pecados escondidos nas moitas. Levou consigo 1 litro de pinga, a espingarda velha, assim a braba, que só atirava se implorasse primeiro, e um queijo coalho para passar o tempo. Ficou lá em cima um dia inteiro. No segundo, viu um vulto se arrastando na mata. Silêncio de formigueiro depois da chuva. O bicho vinha devagar, se esgueirando entre os paus, sem quebrar nem galho seco. Tião arregalou o olho. Ou é bicho, ou é alma de gente ruim, pensou. E já emendou uma reza atravessada com promessa de virar coroinha aos 60 anos se escapasse. O vulto parou a uns 30 metros da árvore. Ficou imóvel. Tião, mesmo com medo, decidiu usar a tática do susto. Puxou o pito, acendeu e deu um assovio forte. Queria assustar, mostrar que estava acordado. Mas o que ouviu em troca foi o estalo de um ferrolho. Era a arma, daquelas de jagunço que não pergunta nome. O tiro veio seco e passou raspando a bunda do Tião, que quase caiu do galho de susto. Ele respondeu com a sinhá braba, que fez mais barulho do que estrago, mas deu para espantar o vulto. O cabra correu para o mato. Tião desceu da árvore xingando até os cupins do cedro. Na trilha, encontrou uma faca com o nome Carcará gravado. Nome de gente que mata primeiro e pergunta depois, pensou. Voltou para casa, trancou o rancho, escondeu a pinga e dormiu com a espingarda de travesseiro. No outro dia, acordou com um bilhete amarrado na porta. Fala mais uma vez do meu filho e te calo para sempre. Assinado. O Tião ficou sério. Pensou em ir embora do vilarejo. Mas o orgulho era grande e a língua era maior. Passou 2 semanas quieto, que até o galo achou estranho. Mas aí, no domingo seguinte, na missa, bem na hora da comunhão, o sacristão tropeçou no tapete e caiu nos pés da mulher. Tião não aguentou. Disse bem alto: "Uai, agora vai pedir perdão ou beijo de reconciliação?" A igreja riu tanto que até o padre engasgou com a hóstia. Naquela noite, Tião voltou para o pé de cedro com queijo, pinga e 2 cartuchos a mais. Porque cabra sabido é aquele que fala, mas dorme no alto. Cês que estão aí do outro lado da tela, ajeita a coluna na cadeira, que lá vem história das braba, daquelas que faz o pelo do braço levantar e o riso escapar sem querer. Já mete o joinha aí para dar aquela força
E se não for inscrito, se inscreva, que o negócio aqui é de primeira. Pois bem, esse causo quem contou foi o Tiãozinho do Retiro. Cabra bom de serviço, mas meio enrolado da cabeça. E olha, quando ele toma umas e resolve abrir a boca, sai cada coisa que só por Deus. Só que esse aqui, ó, esse aqui foi no sobro mesmo. Juro por Nossa Senhora do Carmo. Era noite de lua cheia, bem no comecinho de novembro. Tiãozinho e seu compadre Nego Ambrósio, que era meio desconfiado de tudo, resolveram sair para a caçada noturna. Disseram que viram uns rastros de tamanduá-bandeira perto da roça velha do finado Seu Lelé. Um lugar que, por sinal, ninguém ia depois do entardecer, nem o pessoal que tem coragem de dormir no cemitério da cidade. Mas Tiãozinho é daqueles que diz que medo é só da patroa dele, a dona Zuleika, quando pega ele chegando fedendo a pinga. Fora isso, rapaz, ele enfrenta até sombra em forma de gente. Pegaram os cachorros, o velho lampião e um facão enferrujado, que dava azar, mas era amolado, segundo ele mesmo. Nego Ambrósio, cabra mais resguardado, foi com 2/3 no bolso e um pacote de balinha de hortelã para distrair o mal, dizia. Andaram para dentro do mato, passaram pelo açude seco, pela pedra da cruz torta, que ninguém sabe quem pôs, e chegaram numa clareira que parecia ter sido aberta por alguma coisa grande. É onça ou trator de espírito, Tiãozinho disse rindo. Nego Ambrósio não achou graça nenhuma. De repente o cachorro chamado Estopinha, que era um vira-latão bravo, mas burro, parou, olhou para o alto e começou a uivar. Ih, já deu ruim, disse o Ambrósio. Mas o Tiãozinho, rindo, isso aí é porque ele viu a lua cheia, fica doido, parece político em época de eleição. Foi então que viram a figura. No meio da mata, uma coisa grande, peluda e com um rabo comprido apareceu correndo. Mas tropeçou numa raiz e caiu de cara no chão com um gemido meio humano, meio cachorro gripado. Os dois ficaram duros, o lampião quase caiu da mão. A coisa levantou, sacudiu o corpo e saiu correndo, mas antes ainda grunhiu. Ai, minha coluna, desgrama! Tiãozinho arregalou o olho. Ambrósio, você viu isso? Vi, e nunca mais quero ver. Isso é lobisomem sedentário. Voltaram correndo, os cachorros na frente, e o facão de Tiãozinho ficou enroscado no galho de volta, perdeu, e ainda xingou. Maldição, era meu facão da sorte. Ao que Ambrósio respondeu. Sortudo mesmo é o lobisomem que não tropeçou no C. Chegaram na fazenda e contaram o que viram. O pessoal deu risada, mas o seu Zé Bicudo, velho rezador da região, falou. Ué, isso aí pode ser o lobisomem do Capão Seco. Diz que ele só aparece na primeira lua cheia de novembro e anda torto porque tropeçou em uma cruz enterrada errada. Tiãozinho nunca mais saiu à noite com o lampião velho. Ambrósio virou evangélico 3 dias depois. E o cachorro Estopinha? Dorme até hoje com a barriga pro ar e uiva de vez em quando. Mas só quando escuta o som de passos tropeçando na varanda. Moral da história. Tem coisa no mato que não se explica. E se tropeçar, corre também. Boa noite. Me chamo Joelson Araújo. Sou da cidade de Exu, sertão de Pernambuco. Fui criado no pé da Serra do Araripe, em terra seca, onde meu avô criava bode e fazia farinha no forno de barro. Desde pequeno escuto história de promessa, de milagre e de gente que, por um fio de fé, faz coisa que nem acredita. Hoje sou vaqueiro, mexo com gado e tropa. Mas também sou romeiro de coração. Todo setembro, não importa se chove ou faça sol, eu pego minha botina, minha rede e vou na caminhada até o Juazeiro, pagar promessa, pedir proteção, agradecer. O caos que eu vou contar aconteceu há uns 3 anos, numa dessas idas. Eu fui com seu Damião, um homem já de idade, mais de 60, mas que não perdia uma romaria sequer. O povo dizia que ele andava mais que burro fugido. Naquele ano, porém, ele ia com um propósito. A neta dele, uma menina chamada Luzia,
tinha nascido com um problema no coração. O médico dizia que a criança precisava de cirurgia, mas a família era pobre, dependia do SUS e a espera era longa. Seu Damião então disse: "Eu vou a pé, como fui no tempo que meu pai me levava no lombo do jumento. Mas agora eu vou sozinho. Se a fé valer, ela vai melhorar." A gente não teve coragem de deixar o velho ir só. Fomos eu, o Cícero de Abílio e a Maria Zuleide, minha prima, mulher de fé que conhece mais reza que muito beato. Saímos de Exu numa sexta-feira antes do dia 15, no escuro da madrugada. Caminho longo, poeira, sol na moleira e reza na boca. No segundo dia de andança, perto das bandas de Santana do Cariri, numa baixada de Mata Rala, começamos a ouvir um barulho estranho vindo de dentro do mato. Parecia som de sino, bem baixinho, como se tivesse um altar escondido ali. Seu Damião parou de repente e disse: "Aqui tem coisa." Eu senti um calor nas costas, como quando o anjo da guarda encosta. A gente se olhou sem dizer nada e seguimos o som. Depois de andar uns 10 minutos mato adentro, demos de cara com uma capelinha pequena, de pedra e cal, parecendo esquecida do tempo. Mas o sino pendurado na frente balançava mesmo sem vento. Tinha um homem lá dentro, baixinho, moreno, de chapéu de palha e camisa clara. Estava varrendo o chão como quem cuida da própria casa. Quando viu a gente, sorriu e falou: "Vim cedo hoje, já sabia que ia ter visita." A gente se entreolhou. Seu Damião perguntou se podia rezar. O homem só apontou o altar, onde tinha uma imagem de Nossa Senhora das Dores, mas vestida com uma capa diferente, cor de cobre, que eu nunca tinha visto. Rezamos. O homem ofereceu água e pão de milho. Era um silêncio diferente ali dentro. Depois que a gente se preparou para sair, ele chamou seu Damião de lado e entregou um pequeno rosário de madeira escura, com um medalhão enferrujado. Disse assim: "Entrega isso para a menina. Não precisa fazer mais nada. Só deixa debaixo do travesseiro na noite que chegar." A gente se despediu, meio tonto com aquilo tudo. Quando olhamos para trás, já depois de uns 20 metros, a capelinha tinha sumido. Não estava mais lá. Procuramos, voltamos, nada. Nem o sino, nem o homem. Só o silêncio da mata. Seguimos até Juazeiro e fizemos tudo como manda a tradição. Seu Damião entrou na igreja com o rosário nas mãos, chorou como menino e agradeceu por antecipação, como quem já sabe que foi atendido. Quando voltamos, 10 dias depois, ele correu para a casa da filha. A menina ainda estava pálida, mas respirava tranquila. Ele não disse nada. Só colocou o rosário debaixo do travesseiro, fez uma oração e ficou em silêncio. Na manhã seguinte, Luzia acordou diferente. Corada, com fome, querendo brincar. Dias depois, o médico disse que os exames tinham mudado. O problema no coração havia desaparecido, sumido, como se nunca tivesse existido. Seu Damião não contou a história para muita gente. Mas nós que vimos, sabemos que foi coisa de outro mundo, ou de um mundo melhor. E o homem da capela? A gente acredita que era São José, protetor das famílias e dos inocentes. No ano seguinte, a gente fez a caminhada de novo. E, no ano seguinte, a gente fez a caminhada de novo. E procuramos pela capelinha. Mas, claro, ela não estava mais lá. A fé, meu amigo, ela escolhe os olhos certos para se mostrar. E, às vezes, ela aparece onde só os que creem conseguem enxergar. Amém. Diz que tinha um homem chamado Seu Benedito, dono de um sítio bem ajeitadinho lá para as bandas de Santa Cruz do Espraiado. Homem trabalhador, vivia ali com a esposa Dona Nena e a filha única, Mariquinha, uma menina de 13 anos, esperta que só ela. Era daquelas que acordava com o cantar do galo para ajudar o pai no curral. Seu Benedito tinha um orgulho danado da criação dele. Um lote de vaca guzerá, leiteira e forte,
dava leite bom e ainda aguentava o lombo para carregar carga. Era bicho de confiança. Acontece que um dia apareceu na região um comerciante de gado chamado Seu Valmir, homem que tinha fama de pagar bem, mas gostava das coisas do jeito dele. Mandou o empregado, o Chicão, ir até o sítio do Benedito para ver umas 10 vacas paridas que ele queria vender para juntar dinheiro e reformar a casa. Chicão olhou o gado e falou: "O patrão vai gostar. Mas o senhor sabe como ele é. Só fecha negócio com o gado lá na fazenda dele. E eu vou ter que levar as vacas por dentro da trilha da onça, que corta a mata e encurta uns 4 quilômetros." Seu Benedito arregalou o olho. "Oxente, essa trilha não passa ninguém mais não. O povo fala que tem coisa ruim lá. Dizem que uma onça pintada grande aparece e some, e que de noite se ouve choro de defunto." Mas Chicão insistiu, e no fim Mariquinha, que conhecia os bois pelo nome, disse que ia junto para ajudar a tocar os bichos. Saíram cedo, o sol nem tinha esquentado o sereno. Levaram o gado por dentro da trilha. A mata era fechada, mas tranquila até certo ponto. Foi quando, do nada, os bois começaram a se agitar, bufar, virar para trás. Mariquinha e Chicão tentaram acalmar, mas os bichos estavam endiabrados. Foi aí que viram, no meio do caminho, na parte mais escura da trilha, tinha um caixão preto, parado no meio do nada. Parecia estar suspenso, flutuando uns 2 palmos do chão. Chicão gelou. "Minha Nossa Senhora! Isso aí não é coisa de Deus!" Mariquinha segurou firme na rédea do cavalo dela e berrou pro gado. De repente o cavalo empacou, as vacas deram meia volta, um bezerro disparou mata adentro. Foi um sufoco. Passaram o dia inteiro tentando reunir o gado. Só foram chegar na fazenda do Seu Valmir quando o sol já se despedia. O homem, todo simpático, ofereceu janta e lugar para dormir, mas Mariquinha fez que nem o pai. Teimosa. Disse que a lua estava cheia e que ia voltar logo, antes que a mãe começasse a se preocupar. Seu Valmir insistiu. "Fica, menina. Essa trilha é traiçoeira de noite." Mas ela foi mesmo assim. E rapaz, quando Mariquinha chegou de novo na trilha da onça, tudo estava calmo, mas bem mais frio do que devia. O cavalo começou a suar, mesmo com a brisa gelada. Quando chegou no mesmo ponto, o caixão estava lá de novo, só que dessa vez estava aberto. Mariquinha viu um vulto dentro, branco, com os olhos fundos, parado, olhando. O cavalo disparou. Ela nem segurou mais. Se agarrou no pescoço do bicho e foi rezando alto, batendo com o chapéu na anca do cavalo, gritando o nome de santo e benzendo com a mão. Desceu a trilha na loucura. O cavalo passou reto pela porteira aberta e foi parar dentro do terreiro. Derrubou um tambor d'água e só parou quando bateu no pé de jambo. Mariquinha caiu de costas, suja, rasgada e chorando. Dona Nena e Seu Benedito correram pensando que ela tinha levado um tiro. A menina só tremia. O caixão estava aberto. E ele me olhou. Depois disso, nunca mais Mariquinha passou por aquela trilha. O povo diz que aquilo era a alma penada de um vaqueiro antigo, morto ali mesmo pela onça, que foi enterrado às pressas sem reza, e agora assombra a estrada em busca de quem reze por ele. E diz que até hoje, nas noites de lua cheia, se vê um caixão flutuando na trilha, mas só quem tá de coração limpo é que volta vivo. Contam lá para as bandas do norte de Minas, perto de Salinas, que vivia um homem chamado Severino, um cabra trabalhador, mas lascado de tudo. Morava num casebre de barro batido com a mulher, Dona Nenzinha, e 3 filhos pequenos, 2 meninos e uma menina. A terra que tinham era ruim de doer, só pedra, espinho e formiga de fogo. Severino tentava tirar o sustento plantando abóbora e mandioca, mas mal dava para o gasto. Às vezes, trocava um saco de farinha por um frango com algum vizinho mais sortudo. Mas carne mesmo, só quando caçava. E era na base da espingarda velha
e no cansaço da perna. Um dia, faltando tudo em casa, Severino resolveu levar o filho mais velho, Toninho, de 9 anos, para caçar uns preás ou tatus no brejo escuro, um pedaço de mato fechado que o povo evitava. Diziam que lá tinha assombração, mas Severino era cético dessas coisas. Assombração é fome no bucho, dizia ele. Lá foram os dois, de chinelo de pneu e a velha espingarda de soca na mão. O mato era denso e o chão úmido, com cheiro de podre. Andaram por horas, até ver um tatu fuçando perto de uma moita. Severino fez mira, atirou e errou feio. O bicho disparou no mato e lá foi Toninho atrás, com pauzinho na mão e o pai logo atrás. Foi aí que começou a confusão. No meio da correria, Toninho tropeçou numa raiz e caiu. Severino também se enroscou, caiu por cima do menino e soltou um palavrão dos grandes. Mas que vida desgraçada, inferno de mundo! Nem caçar bicho a gente consegue. Nisso, rapaz, como se a palavra tivesse invocado coisa ruim, um vulto escuro, grande e sem forma definida, saiu do meio do brejo. Só se viu 2 luzes vermelhas, onde deviam ser os olhos, e um cheiro de coisa podre invadiu o ar. O bicho agarrou Severino pelas pernas e começou a arrastar ele para o meio do mato fechado. Toninho, apavorado, se escondeu atrás de um pé de imbu e via só o pai sendo puxado, gritando e esperneando. Ele tentava se segurar nas raízes, nas pedras, mas o negócio puxava com força que não era de gente nem de bicho. Gritava: "Me solta! Pelo amor de Deus, me solta!" E foi aí que Toninho, chorando, começou a rezar alto. "Deus nos acuda, Deus nos proteja em nome de Jesus." No mesmo instante, o vulto soltou Severino, que caiu desacordado perto de uma pedra. O menino correu, levantou o pai, que estava todo ralado, roupa rasgada, sangrando de leve. Ainda meio zonzo, Severino disse: "Não fala nada, vamos embora daqui. Isso aqui não é coisa desse mundo." Voltaram para casa no escuro, espingarda perdida no mato. Quando chegaram, Dona Nenzinha, que era de reza forte, benzeu os dois com um raminho de arruda e ralhou com o marido: "Eu te disse para não xingar no mato. Palavra tem peso, homem, e o brejo escuro não é lugar de gente boa." Desde esse dia, Severino nunca mais falou mal da vida. Até as crianças estranharam. Ele virou outro. Mudaram para uma cidadezinha vizinha uns anos depois. Conseguiram um lote, abriram uma quitandinha e hoje estão bem de vida. Mas Severino ainda manca de uma perna e até hoje não consegue ouvir ninguém falar desgraça sem arrepiar dos pés à cabeça. E o brejo escuro? Dizem que até hoje quem xinga ou blasfema por lá desaparece. Esse causo é dos que o povo só conta baixinho, quase sussurrando, e só pros de confiança. Porque para muita gente é coisa que não devia nem ser falada, quanto mais lembrada. Aconteceu na igrejinha de São Bento do Sapucaí, lá nos Cafundó do Vale. Igreja velha, de madeira roída, com mais cupim que santo entalhado. Padre Arnaldo, homem sério, de oração, mas meio teimoso que só. Gostava de botar ordem na fé do povo, vivia dizendo que assombração é coisa da ignorância. Pois bem, até a noite em que ele descobriu que nem tudo a reza dá conta. Foi numa sexta-feira de novo, sempre sexta, reparou? E chovia grosso, aquele toró que até peixe corre para debaixo da cama. O padre estava no confessionário, que ficava no fundo da igreja, esperando os fiéis. A igreja vazia, só o vento batendo na porta e uns trovão rasgando o céu. De repente, a porta rangeu e entrou uma mulher encapuzada, toda de preto, com cheiro de enxofre, daqueles que parece queimado e podre junto. Sentou no confessionário do lado da gradezinha e disse com uma voz que parecia 2 falando ao mesmo tempo, uma grossa e outra fina: "Vim confessar, mas não sou daqui, nem sou de onde vocês vêm."
Padre Arnaldo respirou fundo, tentou manter a compostura. Filha, todos são bem-vindos na casa de Deus. Confessa teus pecados. Ela riu. Riu daquele jeito que faz gelar o osso do pescoço. Pecado? Eu não confesso. Eu coleciono. E nesse instante, a lamparina apagou sozinha. A igreja ficou num breu danado. Só o barulho da chuva e aquele cheiro ruim enchendo tudo. O padre tentou levantar, mas a porta do confessionário não abria mais. Travou como se tivesse cravada com prego santo. De lá de dentro, ele começou a ouvir uns sussurros, vozes que vinham de todos os cantos, até debaixo do assoalho. Diz ele, e quem sou eu para duvidar? Que a parede começou a suar, soltando um líquido preto, espesso, como se fosse sangue velho. E no meio do breu, uns olhos apareciam na grade do confessionário, olhos que piscavam, mas não fechavam nunca. Padre rezou tudo o que sabia, fez sinal da cruz até o braço cansar. Mas as vozes zombavam. Reza, padre. Aqui sua reza é música para nós dançar. A coisa só acabou quando deu 3 badaladas no sino. Mas ninguém sabe quem tocou, porque a corda do sino tinha sido tirada faz tempo para não bater em dia de tempestade. Quando abriram a igreja no outro dia, encontraram o confessionário vazio, porta aberta e só as pegadas do padre, mas queimadas, igual quando a brasa queima madeira, pegadas que iam até o altar e paravam ali. E ele, sumido, só apareceu 3 dias depois, sentado na porta da igreja descalço, com os pés todos chamuscados, pele esfolada, como quem pisou em brasa viva. Tava mudo, só olhava para o chão e tremia. Depois de uns dias, voltou a falar, mas nunca mais celebrou missa. Viveu calado, mexendo na horta da igreja, e dizia só uma coisa para quem perguntava: no inferno, meus fios, não tem fogo, tem é frio, frio que dói mais que qualquer chama. E até hoje, a igrejinha de São Bento do Sapucaí fecha o confessionário depois das 6 da tarde, por via das dúvidas. Esse aí corre de boca em boca desde os tempos do bisavô do meu avô. Aconteceu lá pros lados do sítio das Pedras Tortas, onde o povo fala que até a sombra anda torta de medo. O personagem dessa história era o Nhô Laurindo, homem ambicioso que só. Trabalhava, mas não gostava. Gostava era de dinheiro. Muito. Mais do que precisava. E dizia para todo mundo: dinheiro não traz felicidade, mas traz tudo que vem junto com ela. Pois bem, numa noite de lua nova, sem nenhum fiapo de luz no céu, Laurindo estava sentado no alpendre, reclamando da vida, quando passou um velho estranho todo de preto, chapéu largo, olhar que não era de gente normal. Ninguém conhecia aquele sujeito. O velho parou, olhou para ele e disse: se dinheiro é o que cê quer, dinheiro é o que cê vai ter, mas toda riqueza tem preço. Laurindo, sem pestanejar, respondeu: pago o que for. O velho riu, aquele riso seco que mais parece madeira rachando. Então deita. Quando acordar, vai ter mais dinheiro do que seus olhos pode contar. Só lembra, nunca deixa ninguém te ver contando ele, nem viva, nem morta. E assim foi. Laurindo acordou no outro dia e... pá! Uma pilha de dinheiro no quarto. Dinheiro de todo jeito. Nota, moeda, ouro, até coisa que nem se usa mais. Ficou rico da noite pro dia. Mas com dinheiro veio o medo. Trancou casa, botou cadeado até nas gavetas. Só saía de noite, para ninguém perceber. E o tempo todo ficava no quartinho dos fundos, contando e recontando o dinheiro, igual quem acaricia bicho de estimação. Só que aí aconteceu o que não podia. Numa madrugada, a velha madrinha dele, Dona Sebastiana, uma senhora cega de nascença, que ele cuidava desde menino, acordou com sede. Foi andando devagar até a cozinha, passou pela porta do quartinho entreaberta e ouviu o som das moedas caindo no chão. Curiosa, encostou na porta e disse: Laurindo, você tá acordado, meu fi? Nesse instante, um vento gelado tomou conta da casa, as lamparinas apagaram sozinhas
e o dinheiro começou a sumir, igual poeira voando pro nada. Laurindo gritou, tentou segurar, mas as notas viravam pó na mão dele, e o velho de preto nunca mais apareceu, mas a voz dele ficou ecoando no quarto. Eu disse, nem viva, nem morta. Dona Sebastiana era cega, mas estava viva. No outro dia, acharam Laurindo sentado no chão, segurando uma moeda velha, a única que sobrou. Tava rindo sozinho, com o olho parado, meio tonto da cabeça, e nunca mais falou coisa com coisa. Vivia catando pedrinha no terreiro e dizendo, isso aqui vale mais do que dinheiro. Vale, vale. E até hoje, o povo lá de Pedras Tortas jura que em noite de lua nova, se você passar na frente da casa velha do Nhô Laurindo, dá para ouvir som de moeda caindo, e alguém rindo baixinho, lá de dentro.